Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Alex, sou professor de artes e hoje a gente vai estar falando sobre o Tangram, tá? Que é uma arte aí bem interessante. Acho que vale muito a pena a gente estar conhecendo esse tipo de arte. Geralmente, para a gente fazer esse tipo de arte é interessante também conhecer as formas geométricas, tá? Os sólidos geométricos. Eu acho que é uma parte bem peculiar aí de o artista, apesar de ter uma base para construção que eu vou estar mostrando para vocês logo no final do vídeo, para construir um Tangram, mas é interessante a gente conhecer também os formatos, sabe? Os triângulos, o, toda essa parte de sólido geométrico, eu acho que tem que conhecer exatamente para a gente poder formar o Tangram, tá bom? Então, existiam alguns artistas aí que trabalhavam forma geométrica, como o Bruno Giorgi, né, que eu já cheguei a comentar, né, em aula sobre, sobre esse artista Bruno Giorgi, exatamente pelo fato dele produzir, né, esculturas com formas geométricas. Então tem vários artistas aí que trabalham forma geométrica e eu acho que o Tangram tem uma grande influência aí sobre os artistas, porque eles acabou, querendo ou não, na infância deles, ou até mesmo na fase jovem, fase adulta, conhecendo esse tipo de estratégia, esse tipo de arte, aí, esse tipo de querendo ou não, mexe com o inconsciente, da gente tentar entender o formato da obra, né? De criar uma obra em cima. Eu acho que o Tangram ele se encaixa muito bem aí, talvez aí no cubismo, né? Não que seja o cubismo, mas uma forma mais geométrica aí da gente entender. Pô, professor, mas por que o cubismo? Porque o cubismo, galera, ele trabalhava formas geométricas, né? Querendo ou não, que teve influência aí do Cézanne lá atrás, né? Com pós-impressionismo, né? O Georges Braque com Picasso, eles acabaram criando esse esquema de formas geométricas mais ou menos nesse sentido. Então, se você misturar as peças, lógico, para formar essa questão mais de abstração, mas ao mesmo tempo você consegue visualizar o figurativo, né? Depende muito da pessoa. Por exemplo, tem a palavra aí, o Tangram. Do seu lado direito da tela, você pode estar verificando aí que é um gato, certo? Mas provavelmente alguns de vocês podem estar identificando uma outra coisa, sei lá, uma raposa, um cachorro, ou simplesmente já de cara já identificou um gato. Então varia muito da pessoa que está olhando a imagem, né? E conseguir entender. Acho que o cubismo ele entra nisso daí, né? Porque é figurativo, mas ao mesmo tempo entra o abstracionismo com formas geométricas. Eu posso citar um outro artista também que usava bastante forma geométrica, o Mondrian. O Mondrian trabalhava com exatamente isso daí que vocês estão vendo, formas geométricas, só que ele evitava usar triângulo, ele usava somente quadradinhos, retângulos, né? Era mais com cores primárias, né? Que é o vermelho, o azul, o amarelo, ele usava o preto e o branco para contorno. E o Tangram envolve muito isso daí, né? A partir do momento que você tá criando algo que você tem que pegar essas peças aí, se você contar o número das peças, vai dar 7, né? Essas 7 peças, você transformar ela em alguma coisa que remeta a ser figurativa e as pessoas entendam. Então isso é um tipo de arte que é bem complexo, né? Poxa, professor, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. É bem interessante a gente pensar sempre que o Tangram é uma forma da gente estar criando um novo tipo de arte, abstrato, ao mesmo tempo figurativo e querendo ou não, com as cores que a gente deseja, tá? Não necessariamente você precisa usar as cores, né, no formato mais tradicional, né? Geralmente ele acaba seguindo, ele segue um padrão de cor, né? O Tangram ele acaba seguindo um padrão de cor, mas não necessariamente você precisa seguir isso. Você pode criar uma arte em cima disso, certo? Então vamos conhecer um pouco mais sobre ele, pessoal. Então, o Tangram, pessoal, ele é um antigo jogo chinês, né, que consiste na formação de figuras e desenho por meio de 7 peças. Então, se você contar aí, vai ter 7 peças aí. Isso daí, pessoal, é uma espécie de jogo,
certo? Então não se sabe exatamente quando o jogo surgiu, né? Embora exista alguma lenda sobre a tal criação, que eu vou estar falando para vocês, tá, pessoal? Porque geralmente quando surge esse tipo de jogo, nesse sentido, tem uma lenda por trás, né? Às vezes não ter uma história mais concreta sobre isso e foi passando na realidade nessa questão mais na oralidade. Então, uma coisa que foi passando de geração em geração e surgiu aí como uma espécie de lenda. Por exemplo, o próprio mosaico mesmo, acho que surgiu na minha cabeça agora de falar sobre o mosaico, porque o mosaico, se eu não me engano, foi uma pecinha, um vaso que caiu e quebrou e virou vários caquinhos e depois foi construindo. Então, lógico que as pessoas acabam criando uma lenda em cima, né? E geralmente voltada aí, né, para essa questão mais oriental da situação do Tangram, tanto no sentido do mosaico também. Lógico que o mosaico é algo aí que se estendeu aí por vários períodos da história. Existem várias obras de arte nesse sentido do mosaico. Professor, mas por que você citou o mosaico? Pensa comigo, galera. O Tangram é uma espécie de mosaico, porque você está construindo pecinhas e essas pecinhas vão se encaixando uma do lado da outra e formando uma arte, formando alguma coisa mais figurativa. Por exemplo, do seu lado direito aí da tela, você pode identificar uma casa, né? Então o Tangram, ele força você aí para esse sentido, né? A você visualizar, a ter um olhar mais sensível da coisa, né? E o artista, galera, ele tem que ter esse olhar sensível. Ele não pode fugir desse, não tem como ele fugir disso. Então, o artista, quando eu falo o artista em geral, não é só o artista que cria, por exemplo, uma figura através do Tangram, mas um artista voltado para tudo, para música, para dança, para teatro, né, para pintura. Então, é um artista múltiplo, um artista que vai por diversos sentidos da arte, certo? Então, vocês conseguem identificar um cavalo aí do seu lado direito da tela. Então, são várias coisinhas aí que a gente vai notando e vai formando essa figura, certo? Através de 7 peças, galera. Então, é algo bem complexo, mas algo bem legal também de fazer. É muito popular em vários lugares do mundo, jogado por pessoas de diversas faixas etárias. Quando eu falo diversas faixas etárias, galera, então nesse sentido, o Tangram, ele pode ter jogado aí desde nessa criancinha aí, né, que já sabe já mexer nas peças, até a fase adulta, uma fase mais velha aí nesse sentido, tá? Então não acredito que o Tangram surgiu na China, porque eu tinha falado para vocês, né, da dinastia Song, pessoal. Pessoal, só para você ter uma ideia, olha a data, pessoal. É de 960 a 1279 depois de Cristo, galera. Então é bem antigo, né, galera, essa técnica. Era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana durante a China antiga. Então tem uma linha aí por cima dos estudiosos para estudar o Tangram. Não é só um joguinho, tá, galera? É algo bem mais complexo, é algo bem mais forte em cima disso, é algo mais de raciocínio lógico, de você olhar a figura, olhar essas pecinhas e você transformar em algo figurativo, tá bom? É essencial perceber o formato de 3 figuras produzidas pelas 7 peças. São diferentes, mas produzem áreas iguais. Essa é uma das características do Tangram. O jogo que permite não é só brincar com a produção de forma, mas também com fundamentos da geometria. Então o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando sólidos geométricos. Então a partir do momento que a gente está trabalhando sólido geométrico, a gente tem que identificar exatamente essas formas geométricas. E tentar identificar na história da arte quem trabalhava com sólidos geométricos. Eu citei o exemplo para vocês do cubismo, do Picasso, do Braque, né, do próprio Mondrian e de outros artistas aí que a gente acaba aprendendo aí no nosso repertório de história da arte. Então, só para você ter uma ideia, vocês conseguem identificar essa figura aí do lado? Você bateu o olho, já identificou? Então, provavelmente, se você enxergou um peixinho, tá certo. Se você não enxergou um peixinho, também tá certo, tá, galera? É porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua peculiaridade nesse sentido, tá bom? Se você tá enxergando uma outra coisa que não seja o peixe, também tá certíssimo, tá? Eu acho que cada um tem essa visão do artista, né? Então, continuando aqui, pessoal,
Tem um livro bem interessante que eu até queria indicar para vocês. Esse livro aí você encontra geralmente em biblioteca, tem online também, mas é um livro bem legal mesmo que se chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, tá bom? É da Beth, tá, galera? Essa escritora, nossa, ela é muito boa, galera. Então, na realidade, por que eu tô falando desse livro para vocês, galera? Porque esse livro, pessoal, ele exercita o cérebro, ele exercita o lado direito do cérebro. Tem uma atividade que eu acho muito legal, que a gente desenha de cabeça para baixo. Como assim? Você pega uma referência, né, sei lá, uma foto de um familiar seu e tenta desenhar de cabeça para baixo. Poxa, professor, mas já é difícil desenhar um rosto da minha mãe, do meu pai, de um primo, né? Como é que eu vou desenhar de cabeça para baixo? Exatamente isso, galera. É você forçar o cérebro para a gente começar a entender essa parte da desenho, da pintura. E às vezes a gente consegue desenhar um coração normal, né? Um vaso, desenhando ele normal, o desenho de observação, mas quando você vira o vaso de cabeça para baixo, vai causar um certo estranhamento. Então, provavelmente o cérebro vai bloquear. Então, esse livro, ele ajuda exatamente a gente entender como não bloquear o cérebro, como atender isso daí. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você, mas geralmente, por exemplo, a gente tem alguma dificuldade com matemática. Eu estou citando essa disciplina porque é uma disciplina que eu tive bastante dificuldade na infância. E o lado direito do cérebro é bem isso, da gente começar a entender a matemática, só um exemplo. Então, são um bloqueio, né, que a gente vai quebrando isso daí através, né, de estudo, de forçar, de tentar alinhar, de entender esse lado mais forte que a gente consegue identificar, certo? Então, este quebra-cabeça é capaz de estimular tanto o lado esquerdo do cérebro, que lida com a lógica, quanto o lado direito, que é encarregado das informações abstratas. Exercita a resolução do problema. Isso daí eu estou falando do Tangram, certo, pessoal? O livro eu estou mostrando para vocês que é uma base para aumentar o repertório de vocês, para vocês se inserir aí nesse sentido de entrar de cabeça na história da arte e você se sentir mais acolhido na forma prática também, na forma prática de desenhar e gostar de desenhar. Às vezes a gente tem um bloqueio para essa questão do desenho. Eu não consigo desenhar, eu tenho um bloqueio, é muito difícil. Pessoal, o que a gente está estudando é exatamente isso. A gente está estudando sólido geométrico, a gente está estudando formas. Então, a partir do momento que eu mostrei para vocês alguns exemplos aí nos slides anteriores sobre tinha um peixinho, tinha um cavalo, tinha uma casa, tinha um gato logo no começo do slide, para vocês começarem a identificar as formas geométricas. Então, através das formas geométricas, eu consigo desenhar. Então, eu preciso saber das formas geométricas para me poder montar um desenho. Então, isso é muito bom, galera. A gente começar a enxergar as formas geométricas, depois de enxergar a forma geométrica, eu enxergo o desenho, eu enxergo o formato. Eu sei que eu consigo desenhar, sei lá, uma televisão, porque a televisão ela tem um formato aí de um retângulo, né? Então eu vou conseguir desenhar uma televisão porque ela tem um formato de um retângulo, dependendo da televisão, lógico. Mas geralmente é o básico da televisão, ela tem esse formato de retângulo. Então a gente tem que desenhar a televisão, primeiro eu vou desenhar um retângulo. Então se eu for desenhar uma bola de futebol, eu vou desenhar um círculo. Então tudo isso daí, por mais simples que seja, uma coisa óbvia, né, que a gente olha e fala, nossa, professor, lógico que eu preciso chegar à forma geométrica. Mas infelizmente as pessoas não conseguem entender isso, de que não enxerga as formas geométricas, já começa a ir direto no desenho e por isso que o desenho sai errado. Não vou falar que o desenho sai errado, porque cada um tem sua peculiaridade de desenhar do seu modo, mais abstrato. Mas se você quiser ir para o realismo, ou até mesmo chegar no nível de hiperrealismo, a ideia é você enxergar a forma geométrica. Conforme você enxergar a forma geométrica, talvez aí no seu esboço, ou até mesmo no seu imaginário, você vai conseguir desenhar.
certo? Eu espero que isso daí tenha ficado claro para vocês. Então esse livro ele ajuda bastante exatamente essas questões, tá? De você enxergar positivo e negativo, de você enxergar desenhar de cabeça para baixo, que são alguns exemplos aí. Então essa artista, escritora no caso, ela tenta mostrar isso daí através desse livro, tá? E esse livro é bem interessante exatamente por essas questões. Para não ficar me prolongando muito, segundo a enciclopédia, pessoal, o Tangram, ele é possível montar, galera, dá uma olhada, é possível montar 1.700 figuras, pessoal. É muita figura, galera, com 7 peças. Então, a partir do momento que você pega o Tangram, você consegue visualizar aí, conforme o seu repertório aí na sua vida, você vai montar aí 1.700 peças. Por isso que eu falei para vocês que às vezes uma pessoa enxerga uma coisa, outra pessoa acaba enxergando outra. Não tem um padrão, né? Lógico que se você for pesquisar, existe algumas figuras que são que fica muito mais simples da gente entender, mas não existe um padrão, né? Às vezes a sua tartaruga é diferente da minha, né? Eu consigo visualizar uma tartaruga, e às vezes você está visualizando, sei lá, um dinossauro, não sei. Então a gente vai depender muito do repertório pessoal de cada um para poder montar um Tangram, certo? Então, ele é formado por 7 peças, o que eu tinha falado para vocês, tudo bem, pessoal? Chamada TANS. São 2 triângulos, né? Grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado, um paralelogramo, e utilizando todas as peças sem sobrepô-las, tá? Então, como assim sem sobrepor? Não pode ficar em cima da outra, tem que ter esse espacinho aí, ó, esse vãozinho aí, essa ponte, na realidade, que distancia uma peça da outra. Na realidade, esse contornozinho é bem legal, exatamente para ter uma ideia de respeito, de não sobrepor, né? É como se fosse um contorno, né? Só que esse contorno é a cor do fundo. Tá bom? Então é interessante formar várias figuras. Então, e a gente vai brincando com isso e montando essa espécie de Tangram, certo? Então, só pra gente tá mais ou menos finalizando essa videoaula, eu acho interessante para você montar um Tangram, você pega mais ou menos uma folha quadriculada. Acho que a folha quadriculada ajuda muito, né, nesse sentido. Tem que, às vezes, uma folha, talvez um papel cartão. Eu acho que é bem interessante o papel cartão também, que ele é mais duro, mais resistente também. Mas aí a gente tem que medir certinho para a gente, através desse quadradinho, a gente conseguir montar as peças. Então tem o primeiro exemplo, o segundo exemplo aí, que tem 2 linhas, né? Aí formando 3 linhas e assim sucessivamente vai medindo para sair o mesmo tamanho. Galera, isso sem régua não funciona. Ah, professor, eu tenho uma habilidade e tal. Vai sair torto, galera. Ah, professor, mas eu tenho... Tudo bem. Então tente fazer sem régua. Mas o interessante mesmo é usar uma régua. Porque isso daí tem que medir certinho. Então, se a partir do momento que você não mede, se for no olhômetro, desculpa por esse termo, mas se você for no olhômetro, provavelmente vai sair torto e não vai sair correto. Então, uma régua ajuda bastante, tá? A gente tentar entender e sempre medindo aí, por exemplo, esses 2 triângulos que se encontram aí, né, tem o formato do triângulo, provavelmente tem a mesma medida. Então, tudo aí, galera, geralmente peças que se repetem, a gente tem que se atentar bem pelo tamanho, para não fazer errado, certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui com essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tem alguns exemplos aí para a gente finalizar, que com 7 peças a gente consegue identificar e fazer aí vários personagens entre animais, enfim, entre imóveis, entre casas, entre figura humana e tudo mais, certo? Vou ficando por aqui, até breve, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula, né? E um grande abraço, galera, e fica com Deus, até mais, tá?